Pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo do canal Dicas B3. Para ficar mais fácil, dando continuidade ao vídeo anterior, né, das ações, quem pegou o vídeo por aqui pode ser que não está entendendo nada, mas aqui é uma continuação de vários vídeos, de várias ações que a gente já fez análise aqui atrás. Ó. Então, todas essas ações aqui atrás, nós já fizemos análise nos outros vídeos anteriores. É só dar uma olhadinha aqui no canal que você vai encontrar. Então, os próximos vídeos que a gente vai dar as próximas ações que a gente vai dar uma olhadinha são essas, tá? Aqui e as últimas que a gente vai finalizar ali, ok? Então, vamos dar continuidade à análise aqui. BRML, BRML3. BRML3 tem essa linha de importância e tem essa outra linha no canal de alta dela que veio aqui. Então, qual é o passo para ela? O passo para ela é testar esta região de cima do canal dela, que se a gente puxar ali para cima, vai dar em torno dos 13,50 mais ou menos, se a gente for puxar aqui para cima, tá vendo? 13,50. Então, este é o alvo desse movimento dela, tá? De BRML3. Agora, ela perdendo para baixo da região de suporte, que é esse ponto aqui, pode vir testar o fundo anterior, tá? Então, depois esse fundo e depois esse outro primeiro é esse daqui, tá vendo que é uma região importantíssima de muita briga, de muita resistência, e depois esse daqui. Esperamos que ela vai subir, então o próximo alvo dela seria nos 13,50 mais ou menos. Então, quem tiver aqui com ação, faz uma parcial de 30%, de 40%, de 50% dessa região, e o restante pode deixar ela ir andando aqui para cima e fazendo e ajustando o stop. Como é que você ajusta? Coloca na mínima do dia anterior. Se ela perder a mínima do dia anterior, você stopa, sai da operação. Se ela não perder a mínima do dia anterior, você dá continuidade no movimento e continua ganhando dinheiro com ela. Ok? Tris deixa um candle gigantesco hoje, bem maior do que os outros anteriores, por isso que eu tô falando que é gigantesco, tá vendo? Não tô falando que existe candle bem maior. Rompeu a linha de canal de alta, já tinha rompido a região de resistência, então continua bonita, continua legal, segura, quem tiver no papel segura e se mantém. Só estoparia abaixo da mínima de ontem. Aí você pensaria em stop com ela. Enquanto isso, vai continuando. Para entrar, não é interessante dar entrada por causa, principalmente porque teve um candle muito grande e o stop fica muito longo para aguentar dela. Entendeu? Então, acaba não sendo tão interessante. Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui que eu não tenho ainda o, o alvo dela. Então vamos traçar um Fibonacci deste movimento para a gente ter mais ou menos uma noção de possíveis pontos que ela pode vir. Isso é um Fibonacci, tá, gente? A gente traça, eu estou traçando do topo ao fundo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou esconder ele para ele não ficar no meio do gráfico e ficar ruim para a visualização. Tá vendo? Então eu coloco essa linha. Esse é o problema de você fazer no celular, que ela tem essa dificuldade. Eu coloco essa linha, puxo ele lá para trás e deixo ele escondidinho aqui só para a gente saber o que é. Em teoria, isso aqui só precisa mesmo, o Fibonacci no início, precisa para quem não sabe ainda mais ou menos como é que funciona, não tem mais ou menos a malícia. Mas para quem já tem a malícia, nem tem tanta necessidade do Fibonacci mais, porque normalmente você calcula assim, ó. Deixa eu pegar a ferramenta. Você pega o movimento todo, 50% do movimento mais ou menos aqui. Mais 10% acima dá mais ou menos aqui. Então, o 618 vai ser aonde? Mais ou menos aqui. Olha onde é que vai bater lá se eu seguir essa linha reta. Tem uma entortada, né? Se eu seguir essa linha reta, desculpa, deu 50%, é um pouquinho mais acima do que eu estava falando aqui, tá vendo? Então, é uma região mais ou menos aqui que a gente vai saber que são os alvos dela, tá? Então, qual é o alvo para esta ação? O alvo final seria nos 12,50. Quem tiver com ela na mão,
É interessante já ir fazendo parcial, quem puder fazendo parcial, vai fazendo parcial, porque o 618 de Fibonacci, como eu falo, é uma região de briga que pode dar alguma coisa, e a gente não sabe se ela vai subir ou vai cair, isso a gente não tem como precisar. Como eu gosto de falar, a gente espera o mercado mostrar pra gente qual é o próximo passo que ele quer fazer, ok? Goal, Gol 4. Gol 4, deixa eu tirar o zoom aqui, pegar em outro lugar do gráfico para não poder movimentar absolutamente nada dela, para não atrapalhar. Ó, Gol tá rompendo um canalzinho, tá? Então a tendência de continuar andando, ela veio aqui fechar, já fechou esse gap, tá dando continuidade. Próximos alvos para ela seriam nos 22 e 25, depois nos 23, 26 e 30. Como eu gosto de falar para vocês, 26 seria o 618 de Fibonacci. Então aqui é interessante que você esteja já pensando em realização, porque daqui ele pode continuar andando, como ele pode cair. Então, para não se complicar, é mais fácil ir fazendo parciais no meio desses pontos que a gente veio falando aqui. STBP 3 teve um rompimento hoje, embora teve um candle que faz um chapéuzinho, o corpo dele não é 3 vezes o pavio, então não é um candle de reversão hoje, entendeu? Então ele rompeu uma região importante. Esse Fibonacci eu tracei aqui mais cedo para mostrar, para explicar para alguma pessoa que me pediu, então por isso que ele está traçado aqui no meio. Mas o ideal é eu trazer esse Fibonacci para o canto, para ele não atrapalhar a visualização de vocês. Tá, então eu vou trazer esse Fibonacci para o canto agora para vocês verem ele, como eu faço isso. Não é fácil não, é meio complexo. Trabalhar no celular é um pouco mais difícil para você trabalhar com esses pontos, porque qualquer movimentozinho que você faz, ele sai de pluma. Tá, eu vou ter que colocar aqui atrás e deixar ele só uma pontinha para eu poder ver. Aí eu tenho que traçar a resistência dele para medir aqui em cima do ponto que está embaixo desse retângulo translúcido para saber qual é o ponto. Tá vendo? Tá ali no 50. Aí eu tiro para confirmar se é 50, não é 50, é um pouquinho acima dos 50. Então é 64, tá no 87. Aí eu vou ter que ir lá baixar até 87. E o dedo fica em cima e a gente não consegue ver. 62, 64, 62, tá ali uma margem de erro que não tem problema nenhum. Então, quais são os pontos para ela? O rompimento, opa, eu acho que eu tirei a linha de resistência dele aqui. Deixa eu traçar de novo. Então ele tem aqui, primeiro ponto, rompeu essa primeira resistência nos 4,72. Legal. Qual é o próximo alvo? O próximo alvo é o topo anterior. O topo anterior está nos 4,95. Esse é o próximo alvo para ser rompido dela, tá? Então, o próximo rompimento 4,95, 4,97, que dá exatamente no início do Fibonacci. Se alguém perguntar, vale a pena entrar? Eu gosto de falar sempre o seguinte, quando ela entrou na região de Fibonacci, que é nos 3 pontinhos do Fibonacci, eu não recomendo já entrar. Pode entrar, é por sua conta e risco. Se seu gerenciamento de risco permite, tudo bem. Mas quando ela entra nesses 3 pontinhos, eu já fico um pouquinho mais atento com o movimento, tá? Então, quais são os alvos para ela? Alvo, primeiro em 4,97, depois em 5,60, depois em 6,30. Por isso que eu arredondo os valores, por causa que aqui a gente não tem exatamente os pontos perfeitos. Aqui tem um para cima, um para baixo, algumas diferencinhas aqui. Então, o que eu recomendo? O 618 de Fibonacci é o objetivo do movimento de baixa. Então, se você pegar aqui, ele está no movimento de baixa. Então, 618 daqui. E aí, a análise técnica diz o seguinte: a análise técnica, 60 a 70% das vezes, ela dá certo e funciona. Os outros 30% você pega pelo seu gerenciamento de risco, que está lá no vídeo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, no 61,8, você tem que ficar atento, porque se a gente for pensar mesmo, a tendência é de baixa. Ela vem no 618 e pode vir a cair. A gente não sabe, mas pode vir a subir.
Se os compradores acharem que é interessante, que está no ponto bom, que o mercado está interessante, que o mundo todo está bonito, que está tudo subindo, por que não vai subir? Pode continuar subindo e vai lá bater para cima. Ou não, se tiver qualquer problema, ele pode cair. Então, por que você vai ficar nessa dúvida? Se é uma região que ele costuma ir, que ele costuma bater e ter essa briga para ele ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo e não saber para onde vai, vai realizando no meio do caminho para chegar lá e você está líquido sem você precisar ficar sofrendo. Muita gente gosta de, não, eu quero, Ronaldo, me dá uma entrada, não consegue ver o dinheiro livre, limpo na conta que quer entrar em alguma ação. Isso não é interessante. É interessante que você saiba os pontos de entrada, tenha paciência para entrar nos pontos certos, nos pontos ideais, tá? Então, esses são os pontos para ela. Vamos, Itaúsa. Itaúsa, olha, está numa região de resistência para ela forte, tá? Tentou romper, mas fechou abaixo dela. Então não anulou a resistência ainda continua aqui forte. Ela tem uma linha de tendência legal aqui, que está se respeitando. Deixa eu traçar essa linha de tendência dela. Tá? Então ela tem essa linha de tendência dela aqui. Enquanto ela estiver acima dessa linha de tendência, nada muda para ela. Ela continua na tendência de alta, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, tá tudo legal. Só que se você olhar, eu acabei de traçar um aqui para a gente olhar, ela tá na linha de cima do canal. Por isso também é um ponto que ela tende a fazer essas coisas que ela fez aqui atrás, tá vendo? Ó? Além de ser uma resistência forte aqui, tem o canal para segurar ela. Tá? Então, esses são os pontos. Ela rompendo essa região aqui, ela tem alguns alvos. Vamos colocar um Fibonacci para ela aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, a gente traça do topo ao fundo, do fundo ao topo, para mim não faz importância. O importante é saber o seguinte: são essas três linhas do centro. Quando você está falando de baixo para cima, a linha imediatamente daqui é o 618. Quando você está falando de cima para baixo, essa linha aqui de baixo é o 618. Então, para mim, não faz diferença nenhuma qual é a linha, qual é o ponto, essas coisas todas, porque tem gente que fala, o número não está aí, tá, essas coisas. Então, para vocês só estarem cientes de tudo isso. Então, vamos tirar a linha aqui para ver se está correto, tá? Vamos ver se a gente puxa mais para trás. Olha. Por isso que é importante a gente puxar para a gente olhar direito. Ela ainda tem. Agora eu vou aproveitar aqui embaixo para traçar essa. De levar ela lá em cima, naquele ponto que a gente está vendo lá. Vou tentar travar com a própria tela para que eu não tenha. Vamos voltar para a gente ver a linha. Vamos colocar no ponto da linha e vamos traçar novamente. Gente, isso eu tenho que fazer com cada uma das ações que vocês me falam, que vocês me pedem, colocar esses pontos. Aí algumas vezes ele não deixa mexer ele, então. Deixa eu colocar aqui. Tá aproximado, tá? Dá para ir um pouquinho mais. Mas olha, ele não tá deixando. Eu tô tirando outros pontos daqui. Ele não tá deixando eu mexer nele. Eu vou trazer essa linha para trás. Essa linha tá no. Vamos ver. 40. Então, vou trazer aqui e lembrar que ela está nos 40 e manter. Olha, ela já está nos 50. Então, vamos trazer para os 40. Tira 38. Tá, 38 é aceitável. Sabendo que lá em cima está um pouquinho mais baixo, então a gente sabe que os pontos são esses. Então, pontos para Itaúsa. O rompimento dessa linha sugere os 10 e 60, depois os 11 e 30. Recomendo fazer parciais em cada um desses pontos, porque o 618 de Fibonacci está aqui. E como eu falo para vocês, a tendência ainda majoritariamente é de baixa,
tá? Então, não anulou essa linha de baixa aqui. Só anula a tendência de baixa quando ela bater no 618 de Fibonacci e romper para cima o 618 de Fibonacci. Aí sim começa a anular a possibilidade de canal de tendência de baixa. Tá? Enquanto isso, ainda é tendência de baixa. Então, se você não quer ficar se batendo e sofrendo nessa região, faça parciais nessa região. Deixe aqui o mínimo possível para você ter o risco. Se você quiser deixar aí seus 20, 30%, que se ela for bater aqui nas regiões de cima, você ainda tem um pouquinho na mão dela aí. E aí você ainda continua ganhando dinheiro, tá? Smiles, eu tenho quase certeza que eu já fiz aqui atrás. Deixa eu dar uma confirmada para ver se eu não tô... Já fiz, então não vou fazer de novo não. Quem ainda não tem Smiles, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? Cognita. Deixa um candle hoje, nada demais, só foi um candle negativo, mas o corpo dele não é 3 vezes o pavio, então não tem nada a ver, e outro que o pavio está para baixo, não é para cima, então esse pavio para baixo sugere a continuação até do movimento, se for o caso. Se fosse no fundo, seria uma mudança de tendência para ir para cima, mas que é aqui no meio do caminho não faz nenhum jus, nenhuma diferença não, tá? Então aqui não tem nenhum problema o candle em si. Agora, se a gente olhar as resistências, ela rompeu uma resistência forte aqui, e aí ela veio lá para cima. Deixa eu tirar aqui que essa resistência eu acho que não está no ponto adequado dela. Tá sim, é essa linha do, do candle anterior. E essa eu vou colocar exatamente no candle imediatamente anterior. Por que eu coloquei essas duas linhas? Esse candle anterior é um candle de importância no momento atual, tá? Então, abaixo desta região é interessante estopar, porque senão ela pode vir testar essa linha de tendência aqui embaixo. Olha esse caminho que ela pode fazer aqui. Se você tiver a fim de aceitar essa queda para ela continuar o movimento de alta, tudo bem. Mas se não, ela perdendo essa linha, já é possível dar um stop para evitar uma perda maior. Na queda, vamos dizer que ela começa a cair, ela tem essa linha aqui para segurar, depois tem esta outra linha que é o candle anterior para segurar, depois tem esse fundo para segurar, tá? Então são esses pontos que ela pode segurar. Perdendo todos esses, aí ela vem testar essa região da linha do canal. Se ela continuar subindo, ela tem esses pontos aqui, ó. Primeiro no 7 e 11, depois nos 8 e 21, depois nos 9 e 20. Então, sugestão, quem tiver no papel, parciais. No primeiro ponto ali, faz aí seus 30%. No segundo ponto, faz uns 40%. E, sei lá, deixa uns 20, 30% aqui para cima. Se quiser, deixa 10, 20% para ela continuar rodando. Para você, se ela continuar subindo, você vai subindo com papel. Como eu falei lá atrás, o 618 é uma região importante, então você faz o seu gerenciamento de risco, porque é uma região brigada e não sei se vale a pena ficar no papel nessa região. Use Minas. Use Minas deixou um candle normal também, nada de acrescentar com o candle, veio numa região, numa alta. Se a gente colocar aqui uma linha de tendência, tem essa linha de tendência, depois tem outra micro linha de tendência aqui inclinadaça, como eu gosto de falar, coloca uma linha de 90 graus, aqui a gente sabe que está em torno de 70 a 75 graus. Não se sustenta por muito tempo, não se sustenta por muito tempo um andar a 75 graus. Então, em algum momento, ela tem que diminuir essa inclinação dela, tá? Se a gente colocar algumas resistências aqui, ela rompeu essa região, olha quando ela rompeu, o quanto ela andou forte para cima. Ela teve essa outra região que foi rompida, olha quanto ela andou lá. Aí ela deu continuidade no movimento, tá vendo? E aqui ela tem um topinho e tem um intervalinho, se você olhar bem aqui, ela tem um gap. O gap é um espaço em branco que tem no gráfico e é exatamente o ponto onde que ela parou, tá? Então, qual é o próximo alvo dela? Primeiro alvo, fechar esse gap. Então, primeiro alvo
é bater aqui, no 7,69,770. Depois, esse outro topo aqui nos 8,77. E depois subir, deixa eu tirar aqui para eu poder ver direito. Esse primeiro ponto nos 9,80 e depois nos 10,30. Esses são os alvos, os próximos pontos para Uzi Minas. Gente, eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam nosso vídeo até aqui. Vou pedir para todos vocês deixarem um like no nosso vídeo, se inscrever no canal para receber notificação quando tiver alguns vídeos novos. E eu vou pedir para vocês compartilhar com as pessoas que você conhece e nos seguir nas nossas redes, no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram. Quem participa dos nossos grupos tem descontos aí em corretagem. Essa plataforma que eu opero aqui, você consegue ela de graça para você. Me pergunta como, que eu te explico como exatamente que você consegue isso, para você entender como é que funciona. Antes de qualquer coisa, só para finalizar, eu preciso falar isso para vocês. Olha o estreitamento de banda aqui, ó. Como eu gosto de falar, tá vendo como ela ficou bem pequena? E não ficou tão pequena a ponto de ser um único candle, tá vendo? Mas deu uma estreitada. Você tem que analisar pelo histórico da ação. Se você puxar aqui para trás, você vê se há possibilidade dela estreitar a ponto de chegar a ser um único candle. Tá vendo que aqui ela chegou quase a ser um único candle. Então dá para a gente ter uma noção básica por essas anteriores. Então, se você olhar aqui, teve esse estreitamento. O rompimento desse estreitamento para um lado ou para o outro sugeriu o movimento todo que deu aqui. Então, por isso que eu uso banda de Bollinger no meu gráfico. Quando as bandas se fecham assim, uma de cada lado, sugere diminuição de volatilidade, sugere em algum momento um estouro para algum dos lados. Tá? Então tem um monte de explicação da banda de Bollinger, é um indicador muito importante, foi o primeiro indicador que eu aprendi a usar na minha vida e é um indicador que eu adoro, que me acompanha até hoje. Outro que eu recomendo muito vocês olharem, que depois nos próximos vídeos eu vou explicar, é sobre RSI ou IFR. É a mesma coisa, só que em inglês, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais deles. Bons trades para todos vocês, ótimos lucros e até os próximos vídeos, se Deus quiser.